é São Paulo, sim ou não? Sim ou não? Aê, gostei de ver! É um prazer estar com vocês aqui, meus queridos e minhas queridas. Meu nome é Nicolas Bueno e hoje eu vim trazer para vocês os principais erros de atendimento cometidos pelos provedores de internet. Nicolas, mas como que você sabe quais são os principais erros de atendimento cometidos pelos provedores de internet? Nos últimos 10 anos da minha vida, a única coisa que eu fiz, pessoal, foi ajudar mais de 1000 provedores de internet a crescer mais rapidamente. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que eu vi com os meus próprios olhos, que mais prejudica o crescimento dos provedores de internet em relação aos erros de atendimento. Perfeito, meus queridos e minhas queridas? Sem mais delongas, eu pergunto para vocês: qual é o maior custo que o seu provedor de internet pode ter? Me respondam, maior custo do seu provedor. Pode falar. Link, que mais? Maior custo, vamos lá, pessoal, me ajudem. Cliente insatisfeito? Mais alguma teoria? Mais alguma ideia, pessoal? Cancelamentos? Pensamento bovino! Meu povo, a verdade é que o custo mais caro que o seu provedor de internet pode ter são erros de atendimento. E por que eu te falo isso, Nicolas? Por que você me fala isso, Nicolas? Pelo seguinte, olha só, o seu provedor pode investir pra caramba em fibra ótica, pode investir pra caramba em NE20, NE40, em Juniper, em Cisco, no que for, mas a verdade é a seguinte: se o cliente liga para o seu suporte técnico e o atendente atende assim: Nicolas Net, Carlos, boa tarde. Certo, senhor, qual que é o nome do cadastro? Tá ok, só um minutinho que eu vou verificar as informações. O que aconteceu aqui? Desde o começo do atendimento, por muitas vezes falta de treinamento, a sua equipe não consegue transmitir para o cliente a experiência boa que a sua empresa pode entregar. Então, pessoal, erros de atendimento são o principal custo da empresa. Por quê? Devido a esses erros, você perde vendas, você perde a possibilidade de fazer upgrades e você perde cancelamentos, como foi bem falado aqui. Então, galera, perde cancelamentos não, né? Você perde clientes, cujo cancelamento podia ter sido evitado. E o mais difícil disso tudo, pessoal, é o seguinte: nenhum desses erros aqui é algo fácil de você medir. Quantos de vocês sabem me dizer, nos últimos 7 dias, por exemplo, quantas vendas a sua equipe de atendimento e de vendas perdeu porque não conseguiu passar confiança para o cliente, por exemplo? Levanta a mão quem sabe me dizer isso. Quantas vendas perdeu nos últimos 30 dias, por exemplo, devido à equipe não saber passar confiança para o cliente? Levanta a mão. Difícil pra caramba. Quantos de vocês sabem me dizer quantos upgrades o seu provedor deixou de fazer porque a sua equipe não estava treinada para, por exemplo, no final do atendimento de suporte, no final do atendimento, aquele mais clássico, segunda via de boleto, pessoal? Por que a sua equipe hoje não está ofertando upgrades para os clientes no final desses atendimentos? Essa é uma excelente pergunta que você tem que se fazer. E ao longo dessa palestra eu quero trazer para vocês justamente isso. Os principais erros que custam muito caro para o seu provedor de internet. Vou te dar uma dica. Se você tem uma equipe de atendimento, de vendas, de suporte que não está aqui com a gente hoje, grava essa palestra, cara. Porque se você mostrar essa palestra para eles, eu aposto com vocês um dedo da minha mão esquerda, que eles vão se identificar com boa parte dos erros que a gente vai ver aqui. Vamos nessa? Sem mais delongas, então, Nicolas. Primeiro erro cometido durante o atendimento da maior parte dos clientes em provedores de internet: atendimentos feitos sem simpatia. Atendimentos feitos sem fazer com que o cliente se sinta conectado com você. Simpatia é a habilidade de criar conexão entre as pessoas. Então vamos lá. Toda vez que o seu provedor atende o cliente: Nicolas Net, Carlos, bom dia. Certo, senhor? Qual é o nome do cadastro? Tá ok, só um minutinho que eu vou verificar as informações. Sempre que você faz isso, a sua equipe ou você perderam uma excelente oportunidade de fazer aquela pessoa perceber que você é muito melhor do que todos os outros provedores que estão disponíveis. Que todos os outros provedores, que talvez aquela mesma pessoa esteja procurando orçamento, esteja cotando, além de cotar com você, cotando com os outros. Então, simpatia é a habilidade de criar conexão com as pessoas. E a triste realidade
é que mais de 95% dos atendimentos feitos nos provedores de internet são feitos sem simpatia. Então, galera, simpatia, do que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando aqui de, primeira, olho no olho, sorriso, entonação de voz. É uma diferença muito grande você ligar para um provedor de internet. Nicolas Net, Carlos, bom dia. Certo, senhor? Qual é o nome do cadastro? Tá ok, só um minutinho que eu vou verificar as informações do sistema. Parece que a pessoa está quase dormindo, sabe? Você já pegou algum atendimento assim na empresa? Parece que os atendentes estão dormindo, sim ou não? É, parece mesmo. Então, se liga só. Olha que diferença. Nicolas Net, Carlos, bom dia, com quem eu falo? Oi, João, seja muito bem-vindo à nossa empresa. Como é que eu posso te ajudar nessa tarde ensolarada de terça-feira? É ou não é completamente diferente, pessoal? Ah, mas isso não se aplica na minha realidade. Ah, Nicolas, mas é que você não conhece o meu cliente. Gente, o seu cliente na sua cidade é um ser humano, como todos os outros. E as pessoas, elas criam uma coisa chamada a primeira impressão. Aquele ditado de vó, sabe? A primeira impressão é a que fica? A avó de vocês não ensinava isso, pessoal? Sim ou não? Pois é. E a mesma coisa vale ao longo de cada atendimento. Então, uma entonação de voz para cima durante os atendimentos, uma entonação de voz que faz o cliente perceber que a pessoa que está ali atendendo ele realmente gosta do que ela está fazendo. Então, como que a gente constrói isso, Nicolas? Quais são os ingredientes da simpatia? Primeiro deles, entonação de voz. Aquela entonação de voz para cima, que contagia o cliente positivamente. A maior parte dos atendentes não fazem assim. E não fazem porque você não treinou eles para fazer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Ah, pois é. Então é o seguinte, pessoal. Aqui está um dos cânceres dos provedores de internet. Não conectar com os clientes a cada atendimento e perder uma indicação. Afinal de contas, uma não várias, né? Todo atendimento é a oportunidade de vender alguma coisa para alguém. Segunda via de boleto, suporte técnico. Cara, se o cliente ligar para sua empresa perguntando onde é que é a pizzaria do João, todas essas são oportunidades de você fazer o cliente se sentir conectado com você. E perceber que o seu provedor é especial, é diferente de todos os outros. Então, galera, o primeiro erro que a gente vai ver hoje é a falta de simpatia. Se a sua equipe hoje não consegue sorrir durante o atendimento, e eu não estou falando de um sorriso palhaço, sabe? Não, eu estou falando de um sorriso sincero. Um sorriso em que a pessoa consegue, por estar treinada, preparada para isso, ela consegue se colocar num estado de felicidade, onde ela consegue verdadeiramente sorrir. Aí que tá. Eu desafio qualquer um de vocês a fazer um mau atendimento sorrindo. É muito difícil, certo? Então, galera, esse é o primeiro erro que prejudica as vendas, os upgrades e a reversão de cancelamentos no seu provedor. O segundo é a fala robotizada. O que é a fala robotizada? É aquela fala em que o seu cliente sente que está conversando com um robozinho. É aquela fala de empresas que intitulam a sua área de atendimento ao cliente de call center. Tem alguém que tem call center na empresa aí, sim ou não? Levanta a mão, quem tem call center na empresa? Levanta a mão, quero saber. Ah, meia dúzia. Já tira que vocês vão levar a pedrada, né? Certo? Então, pessoal, olha só que interessante. Se você chama seus atendentes e secretárias, suas atendentes e secretárias, ou se você chama a sua equipe de atendimento de operadores de call center, cara, eles nunca vão conseguir fugir da fala robotizada. Por quê? O que é a fala robotizada? Certo, senhor, estarei verificando as informações. Certo, senhor, estaremos encaminhando. Estaremos verificando. Estaremos entrando em contato, né? É todo aquele gerúndio exagerado que a gente coloca. Estaremos verificando, estaremos entrando em contato, sabe? Finalizar os verbos com NDO. E além disso, achar que tratando todos os clientes da mesma maneira, a gente vai conseguir conectar com eles. Não é assim, gente. Muitos de vocês pensam que, porque o meu provedor, o problema é processo, o meu atendimento não funciona porque é processo. Processo, processo, processo. Não é só processo o seu problema. Eu garanto para você que se você criar o processo mais detalhado do mundo em como tem que funcionar o atendimento, mas você não treinar a sua equipe, eu garanto que eles vão perder muitas vendas do mesmo jeito. Muitos upgrades e muitas oportunidades de reverter cancelamentos também. Então, a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Se você acha que você vai conseguir o máximo de desempenho da sua equipe, atendendo todos os clientes exatamente da mesma forma, não vai funcionar. Não vai. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então o segredo aqui é identificar
com quem que a gente está falando do outro lado do balcão, ou do outro lado do WhatsApp, ou do outro lado do telefone. Identificar quem que é essa pessoa. Porque pela própria entonação de voz, e até pela linguagem que o cliente utiliza do outro lado do telefone, dá ou não dá para a gente sentir mais ou menos como é que é aquela pessoa, pessoal? Sim ou não? Não ouvi, sim ou não? É possível. Então, através do entendimento daquela pessoa com quem que você está falando, que é diferente das últimas 10, 20, 30 pessoas que você atendeu, através desse entendimento, fica mais fácil encontrar a linguagem certa para ele ou ela. Chamar o cliente de senhor, por exemplo. Tem pessoas que vão se conectar muito bem com isso. Geralmente pessoas, clientes do meu pai, não é mais velho, né, mais experiente de vida, certo? Geralmente essas pessoas com mais experiência de vida vão se conectar com a sua equipe de atendimento se você chamar os clientes de senhor ou senhora. Mas eu pergunto, será que isso é a mesma coisa para um cliente de 18 anos que quer jogar LOL na sua internet? Sim ou não? Sim ou não? Ah, buguei a cabeça de vocês agora. Gente, a verdade é que diferentes pessoas, diferentes linguagens. Se a sua equipe conseguir virar mestra nisso aqui, em atender cada cliente como ele ou ela gostaria de ser atendido, você foge da fala robotizada, que nada mais é do que atender todos os clientes exatamente do mesmo jeito e achar que você está estourando. Não é, gente, não é assim. E eu digo isso para vocês porque, durante uma venda, por exemplo, antes da gente fazer a oferta de venda, nós precisamos fazer com que a pessoa do outro lado do telefone, do outro lado do WhatsApp, ou até mesmo do balcão, se sinta conectada com a gente. E não vai ser com uma fala robotizada, senhor, senhora, estaremos verificando, estaremos entrando em contato, blá, 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 blá. Tudo que o cara viu lá no atendimento, por exemplo, de uma empresa grande com 2 vogais no nome, que não podemos citar o nome, mas todas as vezes em que o cliente ligou lá, ele foi atendido assim. Se você entregar um atendimento com fala robotizada para o seu assinante, cada vez mais ele vai enxergar você como apenas mais um provedor de internet. Faz sentido, não faz, gente? Afinal, se a gente fizer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, a gente vai ser visto como todo mundo. Verdadeiro ou falso? Certo? Então, vem comigo. Terceiro erro de atendimento que prejudica o crescimento do seu provedor hoje é o quê? Na hora da venda, a equipe falar todos os planos e preços para o cliente. Quer dizer, o cliente entrou na sua loja, oi, tudo bem, eu queria contratar o Wi-Fi de vocês. Ou, eu queria contratar a internet de 100 GB, por favor. O cliente entrou na loja, beleza, tudo certo. E aí o que acontece? Claro, senhor, nós temos um plano de 100 mega por R$ 89,90, temos um plano de 200 mega por R$ 99,90, temos um plano de 300 mega por R$ 59,90, por, sei lá, R$ 109,90, temos um plano de 400 mega por tanto, a multa para cancelar é tanto e a gente cobra uma taxa de instalação de tanto. O senhor vai querer ou não? Acontece ou não acontece isso na sua empresa, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Quer dizer que eu não sou maluco, então. Quer dizer que eu não estou tirando isso da minha cabeça. É isso que vocês estão me dizendo? Então, galera, ao invés da gente metralhar o cliente com todos os planos e preços, a sua equipe tem que guiar a conversa para o plano certo para o seu assinante. E, geralmente, esse plano certo não vai ser o mais barato. Porque senão, a gente fez mais ou menos assim, você entrou numa loja de roupa para comprar roupa, beleza, o vendedor foi lá te receber, oi, tudo bem? Olha só, eu tenho essa coleção aqui, com essa camisa por tanto, essa camisa por tanto, essa camisa por tanto, mas se você precisa de calça, não tenha medo. Por quê? Porque eu tenho essa calça por tanto, essa calça por tanto. Vai vender o que no final do atendimento, pessoal? Nada. A ideia é guiar a decisão do cliente para a camiseta certa, porque ele precisa, para a calça certa para o que ele precisa. E não seria diferente com a internet. Mas é justamente aqui, pessoal, que a maior parte das pessoas que vendem contratos de internet hoje erram. Elas não guiam a decisão do cliente. E sabe por que elas não fazem isso? Porque vocês não treinaram elas para fazer isso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Pensamento bovino? Pois é, pessoal. Então se liga só. A ideia toda é guiar a decisão do cliente. Quantos dispositivos você vai utilizar? Vai usar para Netflix, jogos online, vai utilizar para trabalhar em casa? Por quê? Porque ao fazer essas perguntas, o que acontece é que o cliente está gerando os argumentos para você fechar a venda com ele. Se o cliente dizer assim, eu uso a internet para trabalhar em casa, porque home office, pandemia, não sei o quê. Show! O que a gente vai falar para o cliente quando ele disser, pois é, né, mas a internet lá do fulaninho net ou do Beltraninho net está mais barata? O que nós vamos falar para eles?
Ô, meu amigo, mas pensa comigo, daqui a pouco você economiza R$10 por mês, que vai dar aí, sei lá, 30 centavos por dia, você vai lá e economiza na sua mensalidade, e aí, justo quando você precisa para uma reunião importante no trabalho, você tem uma dor de cabeça. Não vale a pena investir 33 centavos a mais por dia, ou R$10 por mês, para ter uma internet que não vai te deixar na mão? O que aconteceu aqui? O cliente criou o argumento de venda, foi o cliente que falou que vai usar a internet para trabalhar. Então, nós podemos usar esse argumento como uma contra-objeção no final da venda, quando o cliente começar a reclamar do preço. A mesma coisa vale, pessoal, para todos os tipos de necessidade da internet. Quanto mais informações a sua equipe tiver do cliente, antes de falar de banda e preço, mais fácil fica fechar a venda. Por quê? Porque sempre vão vir objeções do cliente no final da venda. Ninguém vai querer te dar R$ 149,90, R$ 129,90 num contrato de internet de graça. As pessoas só vão fazer isso se elas entenderem que elas estão ganhando. E parte do processo de mostrar para o cliente o porquê que vale a pena esses 20 ou 30 reais a mais para ter a sua internet e não a internet do concorrente, está em você. Primeiro, extrair as informações certas do cliente sobre como que ele vai usar a internet, porque aí você magicamente tem todos os argumentos que você precisa para fechar a venda no final. Então, galera, o cliente não vai te dar o voto de confiança nele sem ele perceber que você realmente está trazendo benefícios para ele. E aí, o segredo aqui não é preço, benefício, eu tenho que dar desconto, então. Não, não é isso. O que eu estou falando aqui é de mostrar para o seu João, para a dona Maria, aquela pessoa que chega na sua loja perguntando a internet de 100 GB, que não entende nada de gigahertz, de Wi-Fi, disso ou daquilo, mostrar para essa pessoa que vale mais a pena os planos mais caros. Se a sua equipe conseguir fazer isso, cara, não vai ter ninguém aí para você. Por quê? Porque você vai começar a vender muito mais Ferrari e muito menos Fusca no seu provedor de internet. Quarto erro, não demonstrar confiança durante os atendimentos. A maior parte dos atendentes e vendedores que eu conheço, quando vão fazer uma venda, senhor, esse aqui eu acho que é o plano para o senhor. Ou seja, não existe confiança, não existe uma demonstração da pessoa que está atendendo de que ela realmente confiaria com a vida dela no que ela está te dizendo. Acontece isso ou não acontece na empresa de vocês, pessoal? Falta de confiança nos atendimentos, sim ou não? E acontece muito ou acontece pouco? Então não é loucura da minha cabeça. Olha que legal. Então, galera, na hora de ofertar para o cliente a venda ou a reversão de cancelamento, então, Nicolas, se você me der esse voto de confiança, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Inclusive, você vai gostar tanto da nossa internet, que eu aposto uma Heineken com você, que daqui a 30 dias, você já indicou pelo menos 2 amigos seus para a nossa empresa. Topa o desafio? O que acontece? Justamente por nós não fazermos isso, por nós não demonstrarmos confiança para o cliente durante o atendimento, o que acontece é que ele não confia na gente. Vou conversar com a mulher, vou conversar com o marido, vou conversar com o papagaio, periquito, cachorro, qualquer coisa eu volto aqui na loja. E aí eu pergunto, o cliente volta ou não volta? Sim ou não? Vou falar com o fulaninho aqui, já volto para falar com vocês. Geralmente não. Então, galera, confiança. Se você me der esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A sua equipe de vendas tem que falar isso para o cliente na hora da venda, na hora de ofertar um upgrade, na hora de ofertar uma reversão de cancelamento, certo? Confiança, pessoal. Isso tem muito poder. Quinto erro, não fazer o cliente se sentir importante. Para pensar, quando foi a última vez que alguém ligou no seu provedor de internet e foi tão bem atendido que saiu dali indicando as pessoas, saiu dali postando na rede social, nossa, cara, que experiência fantástica que eu tive de atendimento agora, aqui nessa empresa e tudo mais. Quando foi a última vez que isso aconteceu? A verdade é que, muito provavelmente, isso acontece menos do que você gostaria. Justamente por isso, pessoal, fazer o cliente se sentir importante. Do que estamos falando aqui? Estamos falando de mostrar para aquela pessoa que está ali na nossa frente, ou do outro lado do telefone, que a gente realmente se importa. Não fazer os clientes se sentirem importantes custa muito caro para a sua empresa, em vendas que você perde, em upgrades que você perde, em cancelamentos a mais que você tem, mas que poderiam ter sido evitados. Então, do que estamos falando aqui, pessoal? Estamos falando de, eu não aceito perder você da nossa empresa, Nicolas, você é um cliente muito importante para a gente, e de verdade, eu não aceito perder você como cliente. Me dá uma última chance, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ou ainda, pessoal, no ato da venda, muitos clientes perguntam, né? Tá, e se eu quiser cancelar, como é que funciona? Não é assim? E se eu quiser cancelar?
Veja bem, aqui é o momento de você usar isso aqui. Nicolas, pode ficar tranquilo. Se você me der esse voto de confiança, eu tenho certeza absoluta que você não vai querer cancelar. Por quê? Porque ao entrar na nossa empresa, você vai ser tratado como o cliente importante que você é. Eu e os meus colegas, todo santo dia, vamos dar o nosso melhor para você realmente não se arrepender da sua decisão aqui. Quer dizer, a gente pode fazer o cliente se sentir importante, dizer para ele que ele é importante, certo? Então, galera, não tem nada tão poderoso quanto isso. Sexto erro, não ofertar upgrade no final dos atendimentos. O que acontece? O cliente liga na sua empresa. Na verdade, o que acontece, né, gente? Quando você pega uma lista de pessoas para ligar e ofertar upgrade, o que geralmente acontece? A etapa mais difícil é achar o cliente na linha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? A etapa mais difícil de vender upgrade é achar o cliente na linha. Quando ele liga na sua empresa para pedir um suporte, segunda via de boleto, o que for, ele já venceu essa etapa mais difícil do processo de upgrade para você. Ou seja, no final de todos os atendimentos da sua empresa, dá ou não dá para ofertar um upgrade para o cliente, pessoal? Sim ou não? Mas por que a sua equipe não faz isso hoje? Porque você não treinou eles para isso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Quem de vocês já treinou o pessoal que atende segunda via de boleto, por exemplo, para ofertar um upgrade no final da segunda via de boleto? Levanta a mão, quem já treinou isso? Tem alguém? Acho que não. Certo? Então, galera, olha só. Todo atendimento é a oportunidade de vender alguma coisa para alguém. Vale para upgrade, vale para indicação, vale para tudo, mas para isso, a sua equipe tem que ir lá no final do atendimento e fazer aquela oferta. Aproveitando seu contato, Nicolas, aqui com a nossa empresa, eu vi que você é um cliente muito importante com a gente, já está aqui há mais de 2 anos, certo? Certo. Beleza, olha só, justamente por isso, eu consegui para você o dobro de velocidade, ou o triplo de velocidade, por uma pequena diferença de R$1 por dia na sua mensalidade. Dá ou não dá para terminar todos os atendimentos assim, pessoal? É totalmente possível. Eu já vi provedores irem de 100 upgrades por mês para 1.100 upgrades por mês. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Metade disso é o quê? Upgrade receptivo. O cliente ligou para falar com a empresa por qualquer motivo na face da terra e foi tão bem atendido. E no final ofertaram um upgrade para ele. E porque ele foi bem atendido, ele topou. Então, galera, você pode dobrar ou triplicar as vendas do seu provedor. Você pode começar a fazer de 5 a 20 vezes mais upgrades na sua empresa. Eu te digo isso porque eu já vi centenas de provedores conquistarem isso. Você pode reduzir os seus cancelamentos pela metade se você parar de simplesmente reclamar do seu atendimento e começar a fazer alguma coisa sobre isso. E essa coisa se chama treinamento. Nicolas, como é que eu vou evitar esses erros para triplicar as minhas vendas, fazer de 5 a 20 vezes mais upgrade e reduzir os meus cancelamentos pela metade? Como é que eu vou fazer isso? Fazendo treinamentos semanais. Ou seja, um de costas para o outro, 2 pessoas no centro da roda. Esse slide é legal você bater uma foto para mostrar para a equipe como fazer o treinamento. Se liga só, 2 pessoas no meio de uma roda de atendentes, um fazendo o cliente e o outro fazendo o atendente. E aí você faz o treinamento. Nicolas Netti Carlos, bom dia, com quem eu falo? Oi, João, seja muito bem-vindo à nossa empresa. Como é que eu posso te ajudar nessa tarde ensolarada de terça-feira, querido? Você pratica isso. Porque o que você fez a vida inteira foi falar para as pessoas como você queria que elas atendessem o cliente. Mas você nunca mostrou na prática em treinamentos como esse. Verdadeiro ou falso? Pois é. Então, galera, nós plantamos, a gente colhe aquilo que a gente planta. E se você não está treinando a sua equipe, se você não está levando isso a sério, e aí você está tendo cancelamento demais, inadimplência demais, venda de menos, aí você foi lá, panfleta a cidade toda, faz uma panfletagem até a China, e aí não vende o que você gostaria, está aqui, ó. O melhor investimento em marketing que vocês vão fazer na vida de vocês é treinar as equipes de atendimento. Para aqueles de vocês que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso Atendimento Extraordinário para Provedores de Internet, podem entrar no nosso site, pessoal. Esse aqui é o curso nesse mercado brasileiro com mais cases de sucesso em atendimento ao cliente. Não conheço nenhum curso que tenha ajudado tantas equipes e atendentes em provedores a vender muito mais, a fazer muito mais upgrade e a fazer muito menos cancelamentos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, nicolasbueno.com. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde ensolarada de terça-feira e eu desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigado.